Sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa live hoje é maravilhoso e vai conversar tanto com as mulheres quanto com os homens. Vamos falar sobre vasos e varizes. Quem é que tem vasinhos nas pernas ou quem é que tem varizes? Porque você sabia, gente, que tanto as mulheres como os homens também podem ter problemas? Então, isso é muito importante. E eu convidei uma especialista na área para falar desse assunto com a gente. A minha convidada é a cirurgiã vascular, doutora Paula Casals. Ela, graduada em cirurgia vascular pela PUC Campinas, tem o título em ecografia Doppler vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e é especialista em cirurgia endovascular pelo Hospital Albert Einstein, São Paulo. Olha, boa noite, doutora Paula, seja muito bem-vinda, que prazer ter você aqui. Nossa, muito feliz, muito obrigada, viu, pela sua Obrigada a presença e poder você. contribuir conosco. Muito obrigada pelo convite, Vanessa. Eu que estou feliz aqui por estar participando aí dessa live, podendo contribuir um pouquinho. Então vamos falar primeiro o que é, né? O que são vasos, varizes, qual a diferença entre um e outro? Fale um pouquinho para a gente dar um geral para a gente poder entrar nesse assunto. Claro. Então, varizes e vasinhos, na verdade, são sintomas da mesma doença, que é a insuficiência venosa crônica. O que que é isso? É uma doença que, na maioria das vezes, é genética, tem uma parte familiar muito grande, então, geralmente, alguém tem na família, porque acaba herdando isso. E outras coisas são somadas de um trabalho, muito tempo em pé, muito tempo sentado. O que que isso faz? Isso faz uma fragilidade ali da parede da veia. E essa veia com uma fragilidade maior, ela trabalha de uma maneira mais lenta, e isso proporciona o aparecimento de vasinhos e varizes. A diferença de um e outro, na verdade, é o tamanho. Vasinhos são veias menores de 1 milímetro, que fica ali na pele, muito visível, incomoda a gente visualmente, mas muitas vezes não dá muito sintoma, muito mais visual. Algumas pessoas que sentem um pouquinho de coceira ou ardor local. E as varizes, como são veias maiores, ali de 4 milímetros, passa muito mais sangue nela, então uma veia desse calibre já com um defeito, assim, com o sangue subindo mais lentamente, que dão os sintomas dessas varizes que muita gente sofre, que é muito inchaço na perna no final do dia, aquela dor em peso, e também o desconforto visual. Sim. E como que se formam? Só para a gente poder ter uma ideia. Cada uma Então, delas. com essa, maioria das vezes é mais genético, né? O que que acontece? A parede da veia, ela tem uma espécie de elasticidade para poder fazer essa bomba muscular, vamos dizer assim, fazer esse sangue se movimentar e chegar ali no coração. E aí, com esse defeito nessa parede da veia, essa veia que ela tem que ter um tônus, uma velocidade para o sangue subir, ela vai ficando mais flácida. Mas é por basicamente um efeito mais genético e um efeito posicional, por exemplo. Pessoas que ficam muito tempo em pé, elas deixam a gravidade toda atuando ali, principalmente nas veias da perna. Então, Uhum. essas veias da perna têm toda essa gravidade para fazer subir o sangue para chegar no coração. E isso acaba alargando, laceando essa parede da veia, vamos dizer assim. E aí proporciona essa formação, mas não é todo mundo. Geralmente é quem tem uma tendência mais genética. Por isso que a panturrilha, a batata da perna, é muito importante na nossa circulação, porque ela atua junto na circulação. Toda vez que a gente se mexe, ficar em pé parado é diferente de ficar em pé se movimentando. Toda vez que a gente se movimenta, a batata da perna, ela ajuda a impulsionar esse sangue para cima. Então, ela ajuda na circulação. E aí evita esse aparecimento maior aí de vasinhos e varizes. Muito bom. Pessoal, pode compartilhar a live, viu? Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Porque assim, conforme vocês vão perguntando, eu vou colocando aqui na tela para a doutora responder. E qual é a principal causa para acontecer os vasinhos e até chegar a nível de varizes? Eu sei que além da parte genética, existe outras causas para acontecer? Sim, existe. A mulher, principalmente, ela é influenciada mais pelos hormônios. Tem uma prevalência muito maior. Então, as variações hormonais, estrógeno e progesterona, elas deixam essa veia com maior fragilidade. O sedentarismo, por causa dessa questão da bomba muscular, então, o sedentarismo deixa os músculos mais flácidos, e músculos mais flácidos ajudam menos na circulação. A obesidade, por quê? O sobrepeso. Além da obesidade e sobrepeso, muitas vezes vir junto com o sedentarismo, ela
o obeso, o sobrepeso, ele é uma pessoa inflamada. Ela tem várias substâncias inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias contribuem mais para esse aparecimento de vasinhos e varizes. Por quê? Porque essas substâncias inflamatórias, elas dilatam os vasinhos e as varizes. Então, proporciona mais essas veias ficarem mais doentes. É, na gestação, a gente, além do hormônio, tem o sobrepeso, né, por causa do bebê e do líquido, né? E o tabagismo também, por causa também de substâncias inflamatórias. Então, como eu te disse, eu falei bastante inflamatória. Não deixa de ser uma doença inflamatória. Inflamatório. Então, essa parte de saúde, de atividades físicas, de alimentação, elas contribuem muito para uma prevenção ou para uma melhora ali dos sintomas. Acaba influenciando diretamente, inclusive. Não sabia que também o tabagismo ele pode causar. Achei que era só a questão mesmo sobrepeso, hereditário, né? Importante, tá vendo? Muito Homens e importante. mulheres. E doutora, quais são os sintomas quando há varizes? Isso é uma pergunta muito importante a gente falar e elucidar, porque os sintomas das veias, eles geralmente aparecem mais no final do dia. Então, tudo que eu vou falar aqui, geralmente é intensificado no final do dia. Por quê? Por Uhum. causa da gravidade, ficou o dia inteiro em pé ou sentado contra a gravidade. Qual que são os sintomas mais comuns? Cansaço, aquele cansaço indefinido na perna. Você chega ali no final do dia, você não sabe, não consegue apontar com o dedo onde dói, mas você fala, nossa, minha perna tá muito cansada, tá pesada. É, cãibra, tem muita gente que tem cãibra, queimação, o inchaço, principalmente localizado ali no tornozelo ou no pé. Tem gente que a sandalinha fica a tirinha, a marca ali, por causa do inchaço que acaba sendo muito prevalente. E são todos sintomas que, quando você dorme, melhora, ou quando você coloca a perna para cima, melhora. Por quê? Você tira a gravidade do jogo. Você ajuda o sangue a descer e ir para o coração, quando você levanta a perna. Uhum. Então, esses sintomas todos são da insuficiência venosa, dessa doença. E geralmente é nas duas pernas. Tem muita gente que sente mais na esquerda do que na direita, mas geralmente é um pouquinho ali de cada. Não é somente uma perna e a outra, nada. E É como que é muito. feito o diagnóstico da varize? O diagnóstico, a maioria das vezes, ele é clínico. Então, tem muita gente que chega no consultório com uma queixa de dor na perna, e acredita ser vascular. Muitas vezes é mista, muitas vezes tem uma dor de nervo, uma cetalgia, algo como uma dor na coluna lombar que irradia, que caminha para a perna. Muita gente vem com esse confundimento. É muito comum aqui no consultório. Mas como a gente já sabe, então a gente faz várias perguntinhas, às vezes até chato, fica fazendo perguntinha, para tentar ali diferenciar o aparecimento da doença. E o exame físico. O exame físico, muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa tem alguma coisa, ou um vasinho, ou uma veia dilatada, que às vezes ela nem percebeu, porque às vezes fica atrás na perna. Isso já é um sintoma. Eu falo que é a ponta de um iceberg. Por exemplo, Sim. um vasinho, é só um vasinho. Mas aí na hora que eu vou examinar, vou passar o aparelho de ultrassom, eu vejo que tem muito mais ali, mais profundamente. Então é o sinalzinho de alerta. Então Uhum. esse exame físico é crucial. E Tá. um exame complementar. O que que a gente usa muito ali aqui na sala para fazer esses exames? Uma ferramenta boa é o fleboscópio. O que que é isso? É uma luzinha vermelha em que eu consigo ver um pouquinho da profundidade. Então, às vezes, o vasinho está na pele, mas tem uma veia logo abaixo, que a gente chama de nutrícia ou nutridora. Então, a gente já consegue ver. E o ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler é o quê? É nada mais é que um ultrassom em que eu tenho um modo que eu consigo ver o fluxo de sangue. Então, aí eu consigo ver as veias mais profundas, ver se elas também estão com as paredes prejudicadas. É o que popularmente as pessoas chamam de varizes internas. É quando essas veias estão profundamente prejudicadas, mas elas ficam mais profundas, então não aparece na pele, não fica aquelas veias mais altinhas. Mas aí a gente consegue identificar isso no ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler é uma ferramenta assim para o vascular, igual Fundamental. aquele esteto do clínico, sabe? Tem que ter, não Uhum. tem como. Porque tem pessoas que têm varizes, mas elas não são visíveis, né, doutora? Exatamente. Tem muita gente que chega aqui e fala assim: nossa, doutora, eu tô com muita dor na perna. No final do dia, minha perna não tô aguentando. Eu trabalho em pé, eu trabalho no comércio o dia todo, mas eu não tenho um vasinho. Aí eu olho para a perna dela, realmente, não tem um vasinho, não tem uma variz, não tem nada. Mas aí na hora que eu passo o ultrassom, a safena, que é uma veia mais interna, ela tá toda doente.
e justifica esse sintoma. Então, Hum. não é só esteticamente, não é só visivelmente, assim. Isso realmente existe, essas varizes internas, vamos dizer assim. E você falou agora sobre a lombar, e eu fiquei na dúvida. Então, tem pessoas que se queixam com dores na lombar, pode ser também varizes. Isso é uma ótima pergunta para você fazer, Vanessa. O que acontece? Muitas pessoas têm essa dor na lombar, que é o Tá. famoso ciático. O que é isso? É um nervo, a gente tem um nervo que sai da coluna, um de cada lado, e desce Uhum. para a perna. Geralmente ele desce na parte do lado da coxa ou de trás da coxa e vai para a parte do lado da perna e é responsável até para a região da planta do pé, da sola do pé. E Hum. tanto essa coisa de trabalhar muito tempo em pé ou muito tempo sentado é tão ruim para a circulação, para as varizes, quanto para o nervo. Então, o que é ruim para os dois. Então, o paciente chega com essa dor, que é uma dor, na verdade, que às vezes tem uma característica de nervo e uma característica de veia. Porque o paciente trabalha em pé ou sentado, e isso é ruim tanto para nervo quanto para veia. Então, a maioria dos pacientes que chegam aqui, eu falo que é uma dor mista. Mas não que o nervo faça formar as varizes. É que o sintoma é muito semelhante. O que o paciente sente é muito semelhante. E geralmente ele tem os dois. Uhum. E aí acaba se confundindo, eu preciso ir num ortopedista, né? Preciso cuidar da minha Exatamente. coluna, preciso resolver minha coluna, e na verdade está ligado com a varizes, né? Com a veia. Nossa, que interessante. Pois Olha é. o alerta aí, gente. Vamos se analisar, né? Se observar. E doutora, quais os tipos de tratamentos que nós temos hoje, tanto para os vasinhos como para o tratamento de varizes? Hoje, antigamente, né, a gente tinha só as picadinhas, né, e o Sim. corte cirúrgico. Hoje a gente tem muito mais opção. O tratamento dos vasinhos, a gente tem que fazer sempre com muito cuidado, porque muitas vezes o vasinho, vou fazer analogia de novo, é uma pontinha do iceberg. Então, o vasinho está Uhum. ali na pele, e aí a gente vem com todos esses aparelhos que eu citei, essa luzinha vermelha, ultrassom, e vê que esse vasinho, ele é irrigado por uma veia mais profunda. Então, é como Uhum. se fossem galhos de uma árvore. Se eu tratar os galhos sem tratar o tronco, não adianta. Então, a gente tem que tratar sempre o mais profundo para o mais superficial. E aí, Uhum. com isso, vem toda a tecnologia hoje ao nosso favor, ajudando a gente tratar de uma maneira mais correta, assim, mais eficaz, vamos dizer assim. Então, a gente tem tratamentos hoje de aplicação com glicose ou com espuma. O que que é espuma? É um líquido que a gente coloca dentro da veia, que ele vai estimular essa veia a ir morrendo aos poucos, para esse vasinho Uhum. desaparecer. E a gente pode aplicar essa espuma tanto em veias mais grossas, tem pacientes que a gente aplica até em veias como a safena, como veias varizes grossas, como em vasinhos. Cada indicação tem, cada paciente tem uma indicação. A gente tem um laser transdérmico. O que que é isso? Laser é um aparelho como se fosse um laser de depilação. É um aparelho que usa o calor direcionado para atravessar a pele e queimar só o vasinho, sem queimar a pele. Uhum. A gente utiliza também tanto em veias um pouquinho mais grossas, quanto nos vasinhos. Todos esses procedimentos que eu falei agora são procedimentos que a gente faz em consultório, não precisa ir no hospital, é algo que a gente faz, o paciente vai para casa andando, sem nenhuma necessidade E é de indolor? internação e tudo mais. E para as veias mais grossas, tratamento de safenas, que são veias mais profundas na perna, a gente tem hoje em dia, não tem mais aquela necessidade de fazer um cortezinho na virilha, tomar uma raquianestesia no hospital. Hoje a gente Uhum. tem o endolaser. O que que é isso? É um fiozinho que a gente põe dentro da veia. A gente também consegue fazer em procedimento ambulatorial, ou seja, no consultório. E é esse Uhum. fiozinho dentro da veia, tudo por ultrassom, eu vou acompanhando, coloco ele na origem da veia que eu quero tratar e vou queimando a veia por dentro, vou cauterizando. Com isso, eu mato a veia sem precisar arrancar a veia. E aí o corpo absorve essa veia morta. E é algo que a gente faz com anestesia local, também não precisa ficar de repouso, o paciente sai andando para casa tranquilamente. Quando eu falo queimar, é algo que às vezes as pessoas pensam com dor, mas não é dor. Tanto o laser com o transdérmico, quanto o laser, que é a parte daquela fibra dentro da veia, a gente faz todo de uma maneira que o paciente não sinta dor, não é aquela coisa tipo, vai queimar minha pele, não, é algo bem tranquilo, bem tranquilo. Que moderno hoje, né? Evoluiu Graças a muito. Deus. Evoluiu muito. Que tecnologia. A medicina é maravilhosa, né? Eu sou apaixonada. É por isso que eu tô aqui, ó, com o canal de saúde. Tá Olha aí, gente, certinho. compartilha essa live aí para seus amigos, que é muito importante.